Olá, boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê, uma belíssima tarde de sábado para todos vocês. Que Deus possa nos iluminar, nos acalmar, tirar de nós essa ansiedade em que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de tempestade com essa pandemia. Estamos a cada dia perdendo mais parentes, mais amigos. Famílias estão sendo destruídas por esse vírus. E nós peçamos a Deus a sua misericórdia. Peçamos a Ele também a mudança do nosso coração, que Ele possa renovar, que diante dessa tempestade nós possamos sair renovados, sejamos mais humildes, para só assim alcançarmos a misericórdia de Deus. Peçamos a Deus misericórdia para as pessoas que ainda não entenderam a gravidade desse vírus, que mesmo que estão infectadas, continuam andando na rua como se nada estivesse acontecendo. Vamos pedir por essas pessoas para que Deus possa alcançar o coração delas. Hoje é 5 de maio de 2021 e a partir de agora está no ar o nosso programa Conhecendo a Igreja. Sejam acolhidos de braços abertos, num abraço de paz e de muita gratidão. Meus irmãos, hoje no nosso programa nós temos como tema o Estado do Vaticano e o Tratado de Latrão. Então, invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vocês ficarão com o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre o Estado do Vaticano e o Tratado de Latrão. Vamos falar um pouco sobre o Estado do Vaticano. Muita gente se questiona por que o Vaticano tem moeda própria, tem banco, não sei o quê. Hoje nós vamos tentar responder algumas dessas questões. Como base para o programa de hoje, teremos o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério, coleção Escola da Fé, volume 3, o Catecismo da Igreja Católica. Só lembrando que esta semana celebramos, para quem teve a oportunidade de ir à missa de Corpus Christi, dia santo, Corpus Christi, que foi quinta-feira passada. Também na segunda-feira, dia 31 de maio, foi renovada a consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. O Instituto Hesed promoveu esta renovação da consagração do Brasil, que completou 75 anos da primeira consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Então, para iniciarmos o programa de hoje, vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 e seguintes até o 20. Isso. Finalzinho do Evangelho de Mateus. Então vamos lá, o que é que nos diz, Os 11 discípulos foram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei.
eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da nossa salvação. Então, você deve estar se perguntando por que José escolheu esta passagem para iniciar o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o poder temporal que o Papa tem, né? Através do Estado do Vaticano. E aqui esta leitura mostra o poder espiritual da Igreja. Jesus recebe de Deus Pai todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E ele envia os seus discípulos para que eles ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batismo em nome da Santíssima Trindade, e também ensine o povo a observar tudo o que ele ensinou, né? E ainda faz uma promessa, grande promessa, né, que estará conosco até o fim dos tempos, que ele cumpre através da Eucaristia, a sua presença real, viva e verdadeira em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, vamos ao catecismo. O que nos diz o catecismo? Vem falar no seu parágrafo 811 e 812, vou ler apenas esses dois, que vem falar sobre a Igreja, né? A Igreja Católica. Esta é a única Igreja de Cristo que, no símbolo, confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses 4 atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não os tem em si mesma, é Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua Igreja o ser una, santa, católica e apostólica, e é também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. No parágrafo 812, só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina, mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. A Igreja, lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Então, está aí no Catecismo Católico citado a origem, a Igreja, a única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é una, santa, que nós professamos no credo. Então, tá Sagrada Escritura nos lembrando e nos falando do poder espiritual da Igreja, o Catecismo Católico nos lembrando que é a única Igreja de Cristo, que ela é una, santa, católica e apostólica, e que essas qualidades vêm da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela não a tem em si própria, mas vem do Espírito Santo e de Cristo, e que a Igreja recebe estas propriedades da sua fonte divina, mas que também a sua atividade aqui na Terra atesta essas qualidades. Porque, meus amados irmãos, se não fosse a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica deixaria de existir. Mas vamos lá, né? O Estado Vaticano, que nos fala o professor Felipe Aquino. Aqui, lembrando que vamos falar do início do poder temporal da Igreja, né? Para poder compreender melhor o que é o Vaticano,
é preciso conhecer um pouco sobre a história da Igreja no último século. Usamos aqui os textos de Dom Estevão Bittencourt, História da Igreja, do ano 1995, página 394. A origem do poder temporal do Papa vem dos primórdios da Igreja. Em 330, o imperador romano Constantino, convertido ao cristianismo, era filho de Santa Helena, proibiu a perseguição aos cristãos, no Edito de Milão, e transferiu a capital do império para o Oriente, na cidade de Constantinopla, a antiga Bizâncio, hoje Istambul, na Turquia. Isto mudou a história do mundo. Roma, no Ocidente, ficou sendo governada por um conselho municipal, o Senado e funcionários encarregados de julgar as causas judiciárias e cobrar impostos. Bizâncio esquecia de Roma cada vez mais, abandonando-a às ameaças e invasões dos bárbaros, numa vida cada vez mais difícil. Por causa dessa situação, ia crescendo a importância e veneração da figura do bispo de Roma, considerado pela população cristã como o pai comum em que todos confiavam. Assim, o Papa foi se tornando o tutor do bem público, além de pai espiritual. Por exemplo, no ano 452, o Papa São Leão Magno foi encontrar-se com o bárbaro Átila e seu exército huno, que iam devastar Roma e o sul da Itália. Assim o Papa conseguiu mantê-los em Mantua e não destruir a cidade. Depois fez o mesmo com Gensérico, outro bárbaro. Então, aqui o Papa começa a defender a Itália, começa a defender o Vaticano e toda a população. Com a mudança do império para Bizâncio, aí ficou largado, né, o território às invasões. E por isso o Papa, por ter o poder espiritual e ser considerado como pai e gozar de todo a confiança do povo, começou a tomar a frente nessas questões, né, para defender o povo. Por causa do prestígio do Papa e da Igreja, que salvou o Ocidente de ser destruído pelos bárbaros, acontecia muitas vezes que príncipes e nobres, ao entrar para um mosteiro ou ao morrer, doavam seus bens ao Papa. Foi se formando assim o chamado Patrimônio de São Pedro na Península Itálica e nas ilhas adjacentes. Esses territórios cada vez maiores davam ao Papa uma certa independência diante do imperador em Bizâncio e colocavam sob sua jurisdição religiosa e civil grande número de cidadãos que trabalhavam nos territórios da Igreja ou que deles se beneficiavam. E assim o Papa se tornava cada vez mais o protetor do Ocidente, enquanto os representantes dos imperadores bizantinos que ficavam na cidade italiana de Ravenna eram impotentes ou indiferentes diante das calamidades da época. Dizia o povo: é bom viver sob o báculo. No século VII, os acontecimentos agravaram-se. Duas potências hostis pressionavam a Igreja. Os bizantinos favoreciam as heresias sobre a pessoa de Jesus Cristo, monofisismo e monotelitismo, e contra o culto das imagens, iconoclasmo. E os imperadores tiravam terras da jurisdição eclesiástica do Papa. Por outro lado, no norte da Itália, os lombardos, pagãos ou heréticos arianos, ameaçavam saquear Roma e região, configurando-se assim um perigo civil e religioso.
Para a defesa, os papas pediram auxílio ao rei dos francos, um povo novo na Europa, mas que a partir do batismo do seu rei e rainha, Clovis e Clotilde, em 496 se tornaram cristãos e de grande valor cultural. Em 732, o mordomo dos francos, Carlos Magno, fiel à igreja, tinha afastado o novo perigo muçulmano, vencendo os árabes em Poitiers, na França. Ao mesmo tempo, o Império Bizantino entrava em decadência e não oferecia segurança aos cristãos do Ocidente. Então, o Papa Estevão II recorreu a Carlos Magno para se proteger dos lombardos ameaçadores. Pepino o Breve, Franco, pai de Carlos Magno, em 756 atendeu ao Papa por amor à fé e aos interesses da Igreja. Venceu os lombardos e confirmou o Papa na posse do patrimônio de São Pedro, como era a vontade do povo. Então aqui o que é que aconteceu, né? Diante das ameaças e do distanciamento e descaso dos reis bizantinos, né, e dos governadores que eram impotentes diante das situações que se apresentavam, o Papa recorre aos francos que, recém-convertidos à fé católica, se prontificam a proteger e defender a cidade e o povo, como defende, né, tanto dos lombardos como dos muçulmanos. E aí eles confirmam o Papa à frente dos territórios e do patrimônio papal, como era a vontade do povo. E os governadores, no caso aqui, que já governavam, que eram os francos aqui, o Papa vai coroar, ou seja, eles já governavam sem coroa. E aí o Papa coloca como rei, ou seja, dá autoridade como rei. E aí é onde vai iniciar uma nova página, né? Podemos dizer que nascia assim, por grandeza da piedade cristã, os nobres da Itália e dos francos, o Estado pontifício, independente de Bizâncio, o que não lhe agradou. Nesta época, o Papa Estevão II sagrou Pepino o Breve, rei dos francos, como já era o costume da época, e em 800 seu filho Carlos Magno recebeu do Papa Leão III a coroa de imperador do Império Romano, restaurado no Ocidente com o título de Império Sacro ou Cristão. Na verdade, isto não foi uma usurpação da Igreja, mas apenas a oficialização de uma situação que de fato já era real, uma vez que o Papa já era o soberano do Estado Pontifício, embora não possuísse um título. Por outro lado, os mordomos francos já governavam o reino, embora não fossem chamados de reis. Tudo isto foi a conclusão de um processo histórico que começou em 330. Então, como eu comentei, foi o que aconteceu de fato, uma situação que já era realidade, mas que foi assim coroado, né? Eles já governavam, mas sem coroa. E aí o Papa dá a coroa de rei, proclama o rei. Este estado pontifício durou desde 756 até 1870, isto é, 1114 anos, quando acabou no movimento de unificação da Península Itálica. Nesses 11 séculos ocorreram obras grandiosas por parte dos papas e infelizmente houve também certos abusos políticos e luxo mundano, principalmente na época da Renascença.
A Igreja já pediu, inclusive, perdão desses pecados de seus filhos. É a realidade da parábola do joio e do trigo na vida da Igreja. No século XIX, começou o movimento de unificação da Itália, comandada por Vítor Emanuel II, 1849 a 1870, do Piemonte e Sardenha. Os territórios do Estado Pontifício foram invadidos e Vítor Emanuel II foi proclamado rei da Itália em 27 de março de 1861, com sua capital em Florença. Em 1861, o Estado Pontifício foi despojado de 2/3 do seu território, reduzido a Roma e a parte mais antiga do patrimônio de São Pedro. Caiu então o poder temporal do Papa, o que teve o mérito de liberar o Papa das preocupações da administração de um Estado. São os caminhos da providência divina. Foi importante o Estado Pontifício para manter a ordem e a fé na Europa, após a queda de Roma na mão dos bárbaros. Então, durante um bom tempo, foi o Papa que protegeu o Império Romano, a Península Itálica, das invasões dos bárbaros e de outros males. E com a unificação da Itália, promovida pelo rei Vítor Emanuel II, que tomou de Roma, tomou do papado as terras que pertenciam ao Papa, parte, deixa-me ver aqui. Acho que foi 2/3 que eu li. Não estou achando aqui, mas tomou parte do território do papado, do Estado Pontifício. O Estado Pontifício caiu definitivamente quando apareceram diante de Roma 600.000 piemonteses, comandados pelo general Cardona. A defesa pontifícia, sob o general Canzier, só contava com 10.000 soldados, de modo que a resistência era impossível. Depois de alguns golpes de artilharia piemontesa, Pio IX mandou capitular aos 20 de setembro de 1870. Então, aqui diante de um grande número do exército, 60.000 soldados, o Papa não teve outra alternativa senão buscar a paz, porque iria ser dizimado tanto o seu exército como a população que vivia sob a sua proteção. Então, os protestos de Pio IX, auxiliado pelo cardeal Antonelli, de nada adiantaram para mudar a situação. Em junho de 1871, Vítor Emanuel estabeleceu sua residência no Quirinal, onde moravam os papas, ficando o pontífice no Vaticano. Note que a Igreja perdeu pela força todo o Estado Pontifício que cobria boa parte da Itália de hoje. Podemos então dizer que a Igreja ficou pobre em face do que tinha, mesmo materialmente. Eram territórios que lhe pertenciam legitimamente e foram tomados, usurpados pelo rei no processo de unificação da Itália. Isso aconteceu poucos meses depois que fora definido pelo Concílio Vaticano I, em junho de 1887. Então vamos fazer uma pausa aqui, o tempo de você beber uma água, ouvir uma música, e já voltaremos ao assunto de hoje. Bom, meus irmãos, para você participar do nosso programa,
dando sugestões de tema, oferecendo música, mandando alô. É só você ligar no 088-981-351790. Esse é o WhatsApp da Rádio JC Guaçucê. E o nosso alô hoje vai para os nossos ouvintes: Maria das Neves Lima, em São Paulo, Alacoque Rofino, em Guaçucê, Lúcia Vicente, em Guaçucê, Lurdinha Souza, em Acopiara, Iris Santos, em São Paulo, Lucilene Maria de Jesus, em São Paulo, e Fransquinha Souza, em Acopiara. Também para os aniversariantes da semana: Francisco Viana, em São Paulo, RCC de Carrancas, Minas Gerais, Paulo Patrício, em Guaçucê, Terço dos Homens de Filhos de Maria, de Goiatuba, Goiás, José Henrique Soares da Costa, em Guaçucê, Guionaide Oliveira, Gessino Muniz, em São Paulo, Giselda Menezes e Felipe Lopes, aqui em Guaçucê. Parabéns a todos e que o futuro de vocês chegue e transforme o presente. Que Deus possa inspirar muita paz e derrame sobre vocês muitas bênçãos. Parabéns, muitos anos de vida, cheio de saúde. E escutaremos agora, meus irmãos, o hino do apostolado da oração. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Transborda a selva de flores, os céus se vestem de luz, para entoarem louvores ao coração de Jesus, para entoarem louvores ao coração de Jesus. Se existe prazer na terra que nos encanta e seduz, mas a alegria encerra o coração de Jesus, mas a alegria encerra o coração de Jesus. Deslumbra a beleza infinita dos descampados azuis, porém é mais belo ainda o coração de Jesus, porém é mais belo ainda o coração de Jesus. Quem sobranceia ao perigo, contempla sorrindo a cruz, encontra sempre um abrigo no coração de Jesus, encontra sempre um abrigo no coração de Jesus. No espaço os astros divinos, dourando as serras azuis, de glórias entoam hinos ao coração de Jesus, de glórias entoam hinos ao coração de Jesus. Feliz de quem adormece nesse enlevo de luz, nos lábios tendo uma prece ao coração de Jesus, nos lábios tendo uma prece ao coração de Jesus. Voltamos, meus amados irmãos, como disse, era só o tempo de beber uma água. Voltamos ao assunto, Isto aconteceu poucos meses depois que fora definido pelo Concílio Vaticano I, em junho de 1870, o primado de magistério e jurisdição do Romano Pontífice e a sua infalibilidade em matéria de fé e de moral. Reconheceram-se o papel capital do Papa no plano espiritual,
A igreja perdia no campo material, mas ganhava no campo espiritual. Em março de 1871, o rei Vítor Emanuel publicou a Lei das Garantias, que declarava inviolável a pessoa do Papa e lhe reconhecia as honras de soberano. Concedia-lhe os palácios do Vaticano, do Latrão e de Castel Gandolfo, com uma renda anual de 3.225.000 libras. O rei se empenhava por garantir a livre administração pontifícia, inclusive a realização de futuros conclaves e concílios ecumênicos. Pio IX rejeitou a lei das garantias, assim como a renda anual, pois a aceitação equivaleria a reconhecer a usurpação. Confiava na solidariedade dos fiéis, que para o futuro, como tinha sido até então, para suprir as despesas da igreja. Desde 1870 até o fim da questão romana, em 11 de fevereiro de 1929, os papas se consideraram prisioneiros do Vaticano por cerca de 60 anos. Esse período foi de relacionamento difícil entre a igreja e o governo italiano. Então, aqui 60 anos onde os papas se consideraram prisioneiros no Vaticano. O Papa Pio IX rejeitou a oferta do rei Vítor Emanuel II, porque era reconhecer a usurpação, ou seja, o rei usurpou, tomou à força as terras que pertenciam por direito ao Papa, ao sucessor de Pedro. E depois vai oferecer uma garantia e uma renda para que o Papa se sujeite, a igreja se sujeitasse ao governo terreno. E o Papa permaneceu firme e não aceitou. Graças a Deus. Apesar de toda a pressão contrária aos papas desses 60 anos, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI julgaram que não podiam abrir mão da soberania territorial da Igreja em relação às demais nações, com direito a um território próprio, ainda que muito pequeno, a fim de que tivesse condições de cumprir a missão que Cristo lhe deu. Depois das tendências nacionalistas dos séculos 17 e 18, onde muitos governantes queriam como que assumir o lugar do Papa nas suas nações, Roma tornou-se um ponto de convergência dos bispos e dos fiéis do mundo inteiro. Um concílio ecumênico e 4 grandes assembleias de bispos e fiéis realizaram-se sob Pio IX. A primeira por ocasião da definição da Imaculada Conceição, a segunda em Pentecostes, 8/6/1862, quando foram canonizados 26 mártires japoneses, dos quais 23 franciscanos e 3 jesuítas. O terceiro, aos 29 de junho de 1867, comemorou o 18º centenário do martírio dos apóstolos de São Pedro e São Paulo, com a presença de mais de 500 bispos e cerca de 10.000 peregrinos. A quarta assembleia foi a mais concorrida, em 1877, ano anterior ao da morte do Papa. Celebrou o 50º aniversário de sua ordenação episcopal. O pontífice, já muito idoso, despojado de todo o poder temporal, foi alvo de especial deferência dos peregrinos, que lhe levaram dons naturais e dinheiro no valor de 7 milhões de francos. Amavam-no sinceramente, considerando-o o mártir, a cruz da cruz. Antes que Vítor Emanuel II morresse, em 9 de janeiro de 1878, Pio IX absolveu da excomunhão, permitindo que recebesse os últimos sacramentos. Apesar das suas façanhas, o rei nutria sempre no fundo da alma os sentimentos religiosos.
Benito Mussolini, o chefe do governo italiano em 1929, percebeu a grande conveniência política de conciliar a Itália com o Vaticano. As negociações levaram 2 anos e meio, terminando com a assinatura do Tratado de Latrão, aos 11 de fevereiro de 1929, que encerrava 60 anos de disputas entre o Vaticano e o governo da Itália. Esse tratado reconhecia a absoluta soberania do Papa sobre a pequena cidade do Vaticano, que é o menor de todos os estados independentes, 0,44 quilômetros, quando a República de San Marino tem 61 quilômetros quadrados e a de Andorra 465 quilômetros quadrados. Ao Vaticano teria o direito de representação diplomática ativa e passiva. O Papa, de seu lado, reconhecia o reino da Itália sob a dinastia de Savoia e com a capital em Roma. Reconhecia, portanto, a perda dos antigos territórios pontifícios. Além da cidade do Vaticano, o pontífice dispõe de lugares extraterritoriais, como as principais basílicas de Roma, edifícios da Cúria, a Vila de Castel Gandolfo. Num acordo separado, o Estado italiano se comprometia a pagar à Santa Sé a quantia de 1.750.000 libras a título de indenização, o que era irrisório perto da perda do Estado Pontifício Antigo. Então, aqui em 1929, 11 de fevereiro, acontece a assinatura do Tratado de Latrão. O que é que diz, o que é que afirma esse tratado? Em carta escrita em 15 de junho de 1887, afirmava o Papa Leão XIII, a suprema autoridade pontifícia instituída por Jesus Cristo e conferida a São Pedro e aos seus sucessores legítimos, os pontífices romanos, não pode, por sua natureza mesma e por vontade do seu divino fundador, estar sujeita a algum poder terrestre. Ao contrário, ela deve gozar da mais plena liberdade no exercício de suas funções. É necessário que o Sumo Pontífice seja colocado em condições de independência tais que não somente a sua liberdade não seja entravada por quem quer que seja, mas se torne mesmo evidente a todos que ela não é tolhida. O Papa Pio XI disse a mesma coisa aos professores e alunos da Universidade de Milão. Em virtude da divina responsabilidade que está investido o pontífice romano, qualquer que seja o seu nome e qualquer que seja a época em que viva, não pode estar subordinado a poder algum. Desde 20 de abril de 1849, o Papa Pio IX já afirmava: é evidente que os fiéis, os povos e as nações, os reis, nunca se voltarão para o bispo de Roma com plena confiança e obediência, quando o virem súdito de um soberano ou de um governo, e souberem que não está em plena posse de sua liberdade, pois então poderão sempre suspeitar e recear que o pontífice em seus atos sofra a influência do soberano e do governo, cujo território ele resida. E em vista desse pretexto, acontecerá muitas vezes que as determinações do Papa não serão executadas. Então, os papas, com toda a razão, se precaveram de todos esses males de estar sujeito. O Papa Pio XI, por ocasião do Tratado de Latrão, quis explicar o porquê da insistência de 5 pontífices em não aceitar simplesmente a perda do Estado da Igreja, mesmo que com os pobres
mesmo com os poderes tão reduzidos, podemos dizer que não há uma linha, uma expressão do Tratado de Latrão que não tenha sido, ao menos durante uns 30 meses, objeto particular de nossos estudos, de nossas meditações e mais ainda de nossas orações, que pedimos outro sim a grande número de almas santas e mais amadas por Deus. Quanto a nós, sabíamos de antemão que não conseguiríamos contentar a todos, coisa que geralmente nem o próprio Deus consegue. Então o Papa vai relatar e explicar o que levou, né, tudo isso. Então, a cidade do Vaticano. A cidade do Vaticano, geograficamente situada dentro de Roma, é mínima territorialmente. Quando começou a discussão da questão romana, muitos diziam que, em caso de restauração da soberania temporal da Igreja, ela deveria ter apenas um estado do tamanho da República de San Marino, de 60 quilômetros quadrados. Ora, o Estado Pontifício renasceu com apenas 0,44 quilômetros quadrados, que hoje tem o Vaticano. Esse território é apenas uma carcaça, um pequeno corpo onde a alma possa viver. Os objetos contidos no Museu do Vaticano, em grande parte doados aos papas por cristãos honestos e fiéis, e pertencem ao patrimônio da humanidade. Os papas não veem motivo para não conservar esse acervo cultural muito importante. Não é a pura venda desses objetos de muito valor para todos os cristãos que resolveria o problema da miséria do mundo. Não há motivo, portanto, para se falar maldosamente da riqueza do Vaticano. Então aí ele vai citar os bens, né, da igreja, que não vai se estender demais para que a gente possa entrar nesses detalhes, né, citar. Mas em suma ele vai dizer que a verdadeira riqueza da igreja são os pobres. Então, o Vaticano, que já teve um território de 44, salvo engano, 44 quilômetros quadrados, hoje tem 0,44 quilômetros quadrados, né? Então, está aí o território do Vaticano reconhecido pelo poder temporal. Por isso que o Estado do Vaticano é um Estado independente. O Papa tem assento na ONU, tem honras de chefe de Estado, tem moeda própria, tem banco por causa disso, porque é um Estado independente. Embora pequeno o seu território, que não dá nem para pousar um avião, mas é um território independente. E muitos papas em 60 anos lutaram para manter essa independência da igreja, do poder temporal dos governantes, para que assim pudesse evangelizar e levar uma segurança de que não estava sofrendo influência do poder temporal nas suas determinações, nos seus documentos. Então, entramos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Mês de junho, coladinho com o Imaculado Coração de Maria, celebrado no mês de maio. Então, eu gostaria de falar agora para vocês aqui sobre como fazer a comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus, né? A grande promessa do Sagrado Coração de Jesus e a comunhão reparadora das 9 primeiras sexta-feiras do mês. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque numerosas vezes, de 1673 até 1675, portanto 2 anos, mostrando-lhe seu Sacratíssimo Coração. Numa dessas aparições, o Senhor disse a Santa Margarida:
Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar seu amor. Como reconhecimento não recebo da maior parte deles, senão ingratidões pelas suas irreverências, sacrilégios e pela tibieza, ou seja, frieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Repito, Eucaristia, presença real e verdadeira. Jesus Cristo está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Entretanto, o que me é mais sensível é que há corações consagrados que agem assim. Então, numa sexta-feira, durante a Sagrada Comunhão, Jesus Cristo fez aquela que ficou conhecida como a grande promessa. Prometo-te, na excessiva misericórdia do meu coração, que o seu amor onipotente obterá a todos aqueles que comunguem 9 primeiras sexta-feiras do mês seguidas a graça da penitência filial, que não morrerão na minha desgraça, sem receber os seus sacramentos, e que o meu divino coração será o seu refúgio assegurado no último momento. Então, a promessa do Sagrado Coração de Jesus, feita a Santa Margarida Maria Alacoque, quem é do apostolado da oração conhece bem as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Então, mas como é que se faz? Como é que se cumpre? Então, para cumprir fielmente a comunhão das 9 primeiras sexta-feiras, em reparação das ofensas cometidas contra o Sacratíssimo Coração de Jesus, há 5 condições essenciais. A primeira, receber a Eucaristia. A segunda, na primeira sexta-feira do mês. A terceira, durante 9 meses seguidos, ou seja, não pode falhar um mês, na primeira sexta-feira de cada mês, 9 meses seguidos. Quarto, estar em estado de graça e sem más intenções, e comungar na intenção de honrar o Sagrado Coração de Jesus e de reparar a ingratidão e o abandono de muitas almas para com ele, principalmente o Santíssimo Sacramento. Então, ou seja, estar em estado de graça, ou seja, confessar, buscar a confissão, o sacramento da confissão. E quinto, renovar em cada comunhão a intenção de cumprir a devoção das 9 primeiras sexta-feiras durante 9 meses seguidos. Ou seja, dizer que está comungando em reparação às ofensas cometidas ao Sagrado Coração de Jesus. Que cada sacerdote possa ter na sua paróquia, incentivar e divulgar esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora das 9 primeiras sexta-feiras do mês, para que assim ele possa ter verdadeiramente almas santas na sua paróquia e um crescimento espiritual grandiosíssimo, porque nosso Senhor Jesus Cristo promete a salvação dessas almas. Então, não é uma promessa qualquer, a salvação eterna para aqueles que fielmente fizerem esta comunhão reparadora. Então, que os padres, os sacerdotes se disponham a confessar aqueles que buscam fazer esta devoção e cumprir esta promessa ao Sagrado Coração de reparação às ofensas cometidas a Jesus Cristo. E assim possa realmente ter fiéis santos, porque muito mais graças Jesus há de conceder, tanto à paróquia, ao sacerdote, como aos seus fiéis que buscam fazer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora. Nossa Senhora também, tem em Fátima a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Porque 5 primeiros sábados, por conta das ofensas cometidas a Nossa Senhora,
que também garante a sua maternal proteção. E ela diz em Fátima que é o meu filho Jesus que quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, as ofensas cometidas a Nossa Senhora, lembrando que esta devoção é aos sábados, 5 sábados seguidos também. Recomendo que os sacerdotes busquem e estimulem os fiéis, se disponibilizem a confessar os fiéis. Na confissão, o fiel deve dizer que está confessando em reparação e deseja fazer a comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus e também ao Imaculado Coração de Maria, que é ofendida as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, dogma de fé da nossa Igreja, contra a sua virgindade perpétua, contra a maternidade divina, quando este infunde publicamente nos corações das crianças a indiferença e o desprezo à Imaculada Mãe, e também quando a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Rezemos, meus amados irmãos, pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, pelo Brasil, e você que nos escuta de outros países, reze também pelo seu país. Rezemos esta Ave Maria com toda a força da nossa alma, com toda a nossa devoção por todos esses, pela conversão dos sacerdotes, pelas as vocações, pelas santas vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco durante essa hora de programa. Muito obrigada a você que ligou, a você que mandou mensagem, a você que mandou alô. Vamos estar em oração durante esse final de semana. Muitas cidades ainda estão em lockdown. Aqui mesmo na nossa comunidade, a cada dia que se passa aumenta mais os casos. E nós sabemos que as pessoas não estão fazendo a sua parte. Pessoas que estão infectadas, mas por não estarem sentindo sintomas, estão transitando na rua. Vamos ter misericórdia do nosso próximo. Vamos ter amor no nosso coração. Como é que nós pedimos a Deus a sua misericórdia se nós não fazemos a nossa parte? Que tipo de ser humano sou eu que não me importo com o meu vizinho, com os meus parentes? Vamos fazer a nossa parte, só assim nós chegaremos ao fim dessa pandemia. Continue conosco, meus irmãos, na Rádio JC Iguaçu C, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Oração. Vinde, Espírito Santo, iluminai a nossa mente com a luz do céu e renovai todos os obstáculos que possam existir entre nós e que nos impedem de caminhar para a luz. Enche-nos de esperança renovada, fortalecei-nos para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajudai-nos a usar com sabedoria os dons recebidos pela honra e glória de Deus. Senhor Jesus, nós te convidamos a entrar no nosso coração e na nossa alma, em nosso corpo e em nossa mente. Pedimos-te que caminhemos conosco em nossa jornada por este mundo repleto de pecado e de escuridão. E ajudai-nos sempre com união contigo e o Espírito Santo. E que nossa vontade se una à tua para fazer a vontade do teu Pai, o nosso Pai Celestial. Amém. Meus irmãos, um ótimo final de semana a todos, um forte abraço. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.